Fala galera, e a estreia da terceira temporada de From parece um milagre para os fãs da série de terror sobrenatural, liderada pelo Harold Perrineau. Muitas vezes, programas com um ângulo de mistério são cancelados antes que possam revelar qualquer resposta, ou são forçados a encerrar as coisas muito rápido para terem um final pelo menos. Só que From ainda está forte, graças ao seu elenco incrível, sustos genuínos e mistérios que funcionam. Um aspecto fundamental do seu sucesso vem de cortar a gordura, por assim dizer, o que você vê assim, frequentemente na mídia do estilo perdido em um lugar estranho. Cara, séries como Lost ou Yellow Jackets extraem muito conflito da luta para reunir recursos como comida e abrigo. Lost teve mais do que o dobro do número de episódios por temporada para explorar seus muitos segredos e os perigos sobrenaturais. Por exemplo, que Yellow Jackets são muito mais ambíguos do que os monstros declarados assassinando pessoas aqui em From. From mantém sua narrativa diretamente no meio do drama interpessoal e do mistério, mal tocando no gerenciamento de recursos nas duas primeiras temporadas, permitindo que tenha um ritmo apertado e deixando bastante espaço para momentos também aterrorizantes. Qualquer um, tá, que já tenha feito, cara, uma viagem de carro por estradas secundárias, sabe que pode ter algo assustador em uma cidade rural, por exemplo, misteriosa. From usa essa sensação de desconforto como premissa principal, contando a história de grupos de indivíduos não relacionados dirigindo por uma pequena cidade e descobrindo que não podem sair dali. Cada estrada para fora da cidade leva de volta às suas fronteiras, e as florestas ao redor estão cheias de monstros e praticamente assim, inexploráveis lá do início. Essas criaturas, elas parecem humanas, só que por baixo de seus sorrisos lindos estampados e roupas extremamente ultrapassadas, escondem feras aterrorizantes que não apenas matam, mas mutilam violentamente as suas vítimas. Até que uma solução fosse realmente encontrada pelo xerife Boyd, os primeiros habitantes da cidade eram forçados a se esconder à noite enquanto os monstros os perseguiam lentamente até de manhã. Mas mesmo depois de conseguirem dormir em segurança, dentro das casas, ao redor da cidade, ainda havia assim, muitos fenômenos inexplicáveis para manter os personagens nervosos. Árvores com portais para lugares aleatórios, sonhos que podem matar, eletricidade de fios que na verdade não se conectam a nada e etc. Quando os personagens tentam se manter seguros dos ataques noturnos dos monstros, eles também tentam descobrir como sair dali. Mas para fazer isso, eles têm que aprender mais sobre uma cidade cujos segredos simplesmente parecem não ter fim. Com apenas 10 episódios por temporada, o From tem que manter seus roteiros concisos e rápidos. Não tem tempo para preenchimento, embora episódios de preenchimento possam também proporcionar, cara, um desenvolvimento fantástico de personagens. Em vez de sacrificar esse desenvolvimento de personagens, From simplesmente acaba com a parte mais mundana de uma história de sobrevivência, gerenciamento de recursos. Cara, os personagens raramente se preocupam com seu suprimento de alimentos ou necessidades de abrigo, o que significa que há mais espaço para construir suspense em torno de relacionamentos e também de elementos sobrenaturais. Claro que antes do Boyd e sua família chegarem, as pessoas presas na cidade tinham que se esconder simplesmente onde pudesse para evitar ali os monstros. Só que a série explica quase imediatamente que eles agora têm talismãs para proteger, para que possam viver vidas um tanto normais dentro de casas perfeitamente habitáveis. Eles dedicam um episódio para explicar como Boyd descobriu os talismãs, mas isso em si é um subproduto de explicar o passado de Boyd e descobrir, obviamente, mais da história também da cidade. Mesmo que as casas sejam protegidas por talismãs, seria difícil ser produtivo sem energia. Então, From simplesmente permite que a eletricidade, cara, exista como parte das regras do lugar estranho em que os personagens ali estão. Isso mata dois coelhos, obviamente, com uma cajadada só, A pré-existência de eletricidade encurta muito o cronograma para estabelecer uma situação habitável e também serve como catalisador para alguns personagens, simplesmente, se aprofundarem mais nos segredos da cidade do que qualquer um que veio antes deles. Um rádio crepitante dá pro Jade, a ideia de tentar aumentar o sinal para chegar fora da cidade. Enquanto isso, o Jim e a Tabitha percebem que a configuração de energia da cidade ela não deveria ser possível e esperam simplesmente encontrar a resposta para esse mistério para que isso os ajude a encontrar um caminho para casa. Quando se trata de comida, From toma um caminho, cara, ainda mais fácil do que fez com a eletricidade. Literalmente não tem explicação. Durante as primeiras incursões do Boyd na floresta, ele descobre uma cabra que eles podem criar. E mais tarde eles encontram vacas e galinhas também. No episódio 2, o Kenny explica que eles não têm ideia
de onde os animais vieram e não muito mais também é dito sobre isso. Os personagens têm acesso a leite, ovos e até carne quando as coisas ficam desesperadoras. E é isso. É conveniente pro enredo, mas isso não é uma crítica à série, tá? Na verdade, ele é um elogio. Em uma cidade onde nada faz sentido e tudo parece possível, a misteriosa aparição do gado se encaixa perfeitamente no mundo que, cara, os showrunners construíram, assim como a eletricidade e também as casas. Pode até ser, assim, um sinal de confirmação para algumas das teorias que os personagens têm sobre o que exatamente está acontecendo ali. Alguém ou alguma coisa fez com que esses animais aparecessem, o que pode indicar que há uma força tentando ajudar eles, não deixando, por exemplo, que eles morram de fome. Ou pelo menos há algum ser inteligente no comando da situação que permitiu que o gado aparecesse por seus próprios motivos também. Não é até o primeiro episódio, agora da terceira temporada, que os moradores da cidade têm que se preocupar com algo além de serem mortos, cara, pelos monstros. Ou também, né? Ou uns pelos outros. Houve algumas referências ao suprimento de alimentos diminuindo nas temporadas anteriores. Cara, notavelmente os pêssegos enlatados do Victor, né? Tanto que ele tanto ama, finalmente acabando e as colheitas menores do que o normal, que precisam ser preservadas. Mas esses não são problemas imediatos quando comparados a pessoas caindo em um sono mortal ou sendo baleadas e esfaqueadas por outros moradores ali da cidade. Eles servem como um acúmulo adequado para quando o suprimento de alimentos se torna um problema imediato. No entanto, a situação ela parece simplesmente, né, orgânica em vez de abrupta. À medida que alguns personagens se aproximam cada vez mais, né, do coração dos segredos da cidade e frustram pelo menos, né, algumas das ameaças sobrenaturais, a luta por comida, cara, finalmente ela tá entrando em cena. Colocar esse conflito mais tarde na série é uma nova mistura de um tropo que de outra forma seria jogado fora e permite, assim, que a série se concentre mais no personagem e no estabelecimento dos muitos segredos da cidade. A escassez repentina de comida em si vem com uma série de novas perguntas, né? O que significa que, só porque os recursos agora são um problema real, os mistérios que são a força motriz de From, eles não estão sendo simplesmente deixados de lado. Então, galera, o que vocês estão achando até agora sobre essa terceira temporada de From? Lembrando que cobertura completa aqui no canal, tem vídeo saindo todo dia, ou praticamente quase todo dia aqui, para a gente seguir na nossa cobertura completa. Galera, coloquem embaixo nos comentários e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!